Nossa convidada é Ute Kremer, fundadora da Associação Comunitária Monte Azul, da Aliança pela Infância no Brasil e membro da diretoria da Sociedade Antroposófica no Brasil. A ideia, então, dona Ute, é pensar numa questão que vale para todos os nossos convidados e que é uma questão geral, onde a gente gostaria de ouvir as perspectivas de cada um sobre um tema ou dois específicos. Então eu diria que tem duas perguntas iniciais, bem amplas e genéricas, mas por que trabalhar com educação? Essa é a primeira, que obviamente tem a ver com o histórico e o caminho de cada um. E a outra, que é fundamental, eu acho que é por que, ou o que melhor, né? O que educação pode fazer pelo mundo de hoje, pelo Brasil de hoje. Eu não era professora, né? Eu era tradutora de francês e russo. Por que eu escolhi essas duas línguas, principalmente o russo? Porque naquela época ainda tinha a cortina de ferro e eu queria fazer algo assim que fizesse intercambiar esse mundo comunista, né, socialista, com esse outro mundo onde que eu vivi, na Alemanha, por exemplo. E aí eu pensei, bom, isso também tem a ver com essa profissão, né, de ser intérprete de uma língua para outra. Só que depois a vida me mostrou que não foi bem assim, porque a gente acaba trabalhando depois, por exemplo, no meu caso, trabalhei na Ford, vendendo carros, Taunus. Então, era isso. Né? Então, nada assim de querer assim, mas poder transformar algo, porque eu tinha que fazer propaganda desse Taunus com essa cor específica. Então, era isso. E aí tinha que traduzir isso de uma língua para outra. Aí eu fiquei depois pensando, né, como que realmente eu posso fazer isso que vivia dentro de mim, de melhorar algo nesse mundo, que naquela época foi um mundo de divisão, né, entre os blocos comunista e capitalista, e também acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, onde eu nasci. Nessas, nessas reflexões, eu queria então trabalhar 2 anos como, naquela época falava, voluntária da paz. E tem um serviço na Alemanha que chama assim, desenvolvimento, algo assim. Serviço de desenvolvimento, né? Mas no fundo é voluntário da paz. Uhum. Aí eu me inscrevi nesse serviço, demorou bastante, até que então eu não desisti, porque eu queria mesmo, né? Era noiva, até era tudo isso, mas eu queria mesmo. Sair para pelo menos 2 anos, poder oferecer daquilo que eu sei fazer para esses países que naquela época ainda eu chamava subdesenvolvidos. Uhum. E o Brasil era um desses, né? Dá vergonha, né? Subdesenvolvido. Numa parte econômica, talvez, mas não no geral. E aí eu fui mesmo para Paraná e trabalhei numa favela. E essa vivência com as crianças da favela, que eu vi que eles tinham algo dentro de si, como se fosse uma pérola, né? Eles tinham isso, mas não podiam desenvolver essas pérolas. Isso, cada vez mais eu percebi que então a educação seria a base de uma transformação social. Lógico, uma educação boa, quer dizer, uma educação que também inclui não só as faculdades intelectuais, mas também sociais, artísticas e tudo isso. Foi uma pequena experiência lá nessa favela, né, com essas crianças. Bem, eu não era professora, então tentei me virar e foi muito bom. Todo mundo gostou. Quando volto lá... Até hoje tem... Até hoje, os adultos, né, porque agora estão todos adultos, lembram dessa época, né, que deu uma vida na favela. E isso fez com que depois eu fiquei realmente convicta que precisa começar com a educação. E não assim, como Unesco, ONU, acho que pelo menos naquela época não funcionava, só uma época que funcionou. Foi na época do Dag Hammarskjöld, bem desconhecido, infelizmente. Um sueco, um sueco.
Então, mas aí eu voltei para a Alemanha e aí então estudei a pedagogia Waldorf em Stuttgart. E louquinha para voltar ao Brasil. E naquela época então, que foi nos anos 60 para 70, aí só tinha uma escola Waldorf, lá em São Paulo. A escola Rudolf Steiner, né? A primeira escola Waldorf aqui no Brasil. E eu então era professora de classe, e professora de alemão e de inglês. E aí minha vontade, né, porque a escola era aquilo que agora chama de elitista, naquela época não falava isso. Não, mas era assim um nível social e econômico razoavelmente bom, né? Então, aí eu pensei, essas crianças que vou agora ter muitos anos, né, como professora de classe, eu queria que eles tivessem um sentimento daquilo que é realmente a realidade brasileira, que não era só a realidade que eles viviam nas suas casas e também na escola praticamente, mas uma realidade maior do Brasil como tal, né? Naquela época saiu um livro que chamava Os Dois Brasis. Eu queria juntar esses dois Brasis e continuo querendo. Isso. Agora, na favela mesmo, que depois eu comecei a trabalhar só na favela, também com pedagogia Waldorf, fica mais claro ainda que a educação é o alicerce mesmo de uma transformação. Mas tem que ser uma educação humana e não só intelectual, que vê as diferentes faculdades das crianças para essas faculdades serem desenvolvidas, né? Isso já faz 40 anos agora, né? Que eu comecei foi em 75. E não é que é um paraíso, né? Não é isso. Também depende muito de cada pessoa, de cada família, mas de qualquer jeito dá para ver que não foi só transformada a vida de uma criança, mas também foi transformada uma comunidade como tal, né? Então, lá na favela Monte Azul, por exemplo, você pode entrar, você não vai ficar logo, ninguém vai estranhar, né? Porque por causa de todo esse trabalho assim, de educação comunitária, com cultura, com teatro, com música, tudo isso, né, fez com que aos poucos isso se transformou. Então, minha opinião é essa. Talvez não é porque pela vivência minha, que a educação é importante, né? Mas não é uma educação só intelectualizada e mecanicista, sabe? Tem que ser completa, o ser humano é completo, né? Então, isso a gente tem que providenciar também para essas crianças que moram na tal de periferia, como fala agora, né? Mas que no fundo também, se a gente for pensar, todas as crianças precisam, né? Isso, não, isso. Né? Quer dizer, todas as crianças de qualquer classe social, né? Também não gosto muito da palavra, mas enfim, é o que se usa, mas que tenha, todas as não crianças importa precisam. em que mundo essa criança vive no final, né? Isso, todas as crianças precisam. Às vezes, né, por exemplo, na minha classe, os pais tinham uma cultura boa, assim, né? Também, tirando um ou dois, assim, não eram tão ricas para terceirizar toda essa educação, estar em casa, né? Tinha uns que faziam teatro, assim, também em casa, e, assim, agora, eu acho que isso mudou, né, nesses anos. Últimos anos, né? Isso. Então, muita educação é terceirizada, os pais pressionam também, não é só a escola, pressiona demais os alunos que estão lá numa escola particular, no objetivo e tudo isso, né? Pressiona demais e a criança fica depressiva. Tudo isso que depois dá para ver, né? Depois tem que tomar Ritalina. Isso, o Brasil vai para o remédio. O Brasil é o país que parece que produz e toma mais a Ritalina no mundo. Tá? É um horror. E o brasileiro, ele sabe se movimentar. Não precisa. O tal do déficit de atenção e tudo isso, ele é tratado com medicamentos, sendo que tem outros tratamentos. Isso mesmo. E pedagógicos, principalmente, também, né? São raros casos, acho que é uma questão de medicamento. Então, foi tudo isso que eu acho que, nesse sentido, eu acho que principalmente na classe mais, assim, abastada, economicamente melhor, ficou quase pior, né? E é por isso que a gente criou, também fundou algo assim que fora da Monte Azul, mas que tem um pé na Monte Azul, que chama Aliança pela Infância. Que não se trata só da infância pobre, mas se trata de pobre também nesse sentido. Isso.
porque não tem os pais que cuidam, pressionam demais as crianças. O número de suicídio no Brasil está aumentando. Acho que o Brasil não é um país que tem uma vocação para suicídio, não tem mesmo, porque é um país artístico, né? E assim, alegre no fundo, né? Então, se até no Brasil tem cada vez mais suicídio, algo não está dando certo. E aí toma droga para preencher esse vácuo. Eu achei bem, assim, me preocupa bastante, me preocupa muito também essas crianças e jovens também, que estão nesses colégios super, custa muito, né? Custa demais. E tem esse efeito que a criança não está feliz, não está achando sua vocação, porque pressiona numa direção. Estudar lá nos Estados Unidos, ser engenheiro. E se ela tem essa vocação de estudar lá nos Estados Unidos, e tem essa vocação, aí tudo bem. Mas tem criança que não tem essa vocação. Não pode ser para todos. Né? Não, isso tem outra vocação, outras capacidades. E eu fico pensando, só falando, no fundo também, como que a gente hoje pode pensar, que importância entra com esse quadro a formação dos professores. Isso. E aí, para mim, seria já também uma pergunta, né? Quer dizer, como que a pedagogia social, a pedagogia Waldorf, pode contribuir para a formação efetiva de professores, né? Quer dizer, os princípios... Os princípios da pedagogia social, junto com também princípios de como fazer uma formação de adultos, né? Para depois dar aula para as crianças, que é um pouco diferente. Pedagogia social é mais você lidar com conflitos, né, entre os adultos, não só na escola, mas também na empresa, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que dentro da antroposofia agora, dentro da pedagogia Waldorf, eu acho que tem uma formação que está cada vez mais gente, né, que está se formando, porque também eu acho que cada vez mais os pais estão vendo que precisam escolas diferentes e com isso também precisam professores, né? Então tem um boom mesmo, né? Tanto nas escolas no Brasil inteiro como também no sentido das formações. E tem uma parte dessas formações, isso é a minha opinião, né? Uma parte dessa formação dada, por exemplo, na escola do Stein ou Belo Horizonte, ou sei lá onde, uma parte é boa assim, bem profunda mesmo. Tem uma parte que eu acho que isso é a luta também da Aliança pela Infância e de um grupo também que chama Pindorama, que depois eu posso explicar muita coisa, que então vê que a pedagogia Waldorf, ela ainda está muito amarrada, principalmente no Sul, eu acho, aquilo que veio da Europa. E tem que se libertar um pouco, não jogar tudo fora, isso também não é brasileiro. O brasileiro não joga tudo fora, né? Porque tem coisas muito valiosas. Mas tem também, dentro da cultura brasileira, tem coisas muito valiosas que precisa entrar também na educação, para que a criança, o aluno Waldorf, se enraiza no seu país. Né? E não achar que a felicidade é lá fora. Que é um pouco, às vezes acontece, né? Sim. Então, isso é um grande trabalho, porque tem que ver por que, por exemplo, o tricô, sempre um exemplo, né? Aí todo mundo faz tricô, por quê? Porque o Rudolf Steiner falou, e agora pelas sinapses dá para também ver tudo isso, pela neurociência, que o tricô, ele mexe com as duas mãos, ele faz cruzamento, é muito bom para o desenvolvimento da criança. O problema é que lá no norte, você não vai usar uma lã, porque dá uma agonia, só pensar numa lã lá no Nordeste ou no Amazonas, onde já tem jardins e escolas Waldorf. Então, ver o porquê daquilo que o Rudolf Steiner falou, por exemplo, o porquê do tricô no primeiro ano, e ver se talvez lá, num clima mais quente, tem que fazer diferente. Tem que encontrar o equivalente. Isso, com as duas mãos e o cruzamento. Então não é tão simples, vamos fazer... eu sei lá o que, crochê ou bordado, não. Então, um pouco, é uma pesquisa mesmo, que tem que ser feita, e ela está começando a ser feita. Da cultura brasileira, né, com as suas particularidades,
de cada região, de cada cidade, de cada município, contribuindo ou em diálogo com as ideias e os conceitos do Steiner. Isso. Onde que combina e onde não combina, e aí vamos procurar na natureza, por exemplo, agora mesmo. O que eu fiz lá? Assim, dentro da Sociedade Filosófica, agora para os adultos, a gente faz festa, né? Páscoa, São João. Aí a gente resolveu lá na Sociedade Filosófica realmente fazer uma festa que tem o toque não só antroposófico também, não só, mas também brasileiro. Quer dizer, qual é a planta que combina com essa transformação, porque Páscoa é uma transformação da morte e da ressurreição. Qual planta, né, combina? Aí fiz um apelo ao meu ex-aluno, que chama Manfred. Ele é biólogo e vegetarianístico. Ele falou, aí eu hoje achei a Maciela, ele falou a Maciela, o caquejo, a calêndula e mais uma que eu esqueci. Então, fazer uma observação vegetarianística nessa parte para observar a natureza brasileira, né? Então, tudo isso são ideias que aos poucos tem que vingar mais dentro da pedagogia Waldorf para enraizar a criança aqui na sua terra e amar essa terra, né? E você ama a sua terra, o seu país, também se você mexe lá na jardinagem, por exemplo. E procura as plantas que têm a ver, né, com as festas, por exemplo. São exemplos, né? E aí tem um site, né, pindorama.arte.br, que tem material que a gente está juntando cada vez mais. Meteorologia é outra coisa também, né? Então, por que Pindorama? A maioria dos brasileiros não sabe o que é essa coisa lá do Pindorama, que era o nome antigo do Brasil. Naquela época eu dei aula lá na escola do Stein, também não sabia. Tudo isso veio mais agora, nos últimos 15 anos, que eu fiquei me propondo mais de fazer essas pesquisas. Então, Pindorama era o espaço das palmeiras, mas uma coisa muito profunda. Não é só porque tem palmeiras, tem a ver com a mitologia da criação do mundo, uma coisa linda, né? Tudo isso está na cultura brasileira e a gente não conhece. E nesse site lá, pindorama.arte.br, aí tem vários exemplos, né, que a gente está tentando incentivar os professores a fazer mais pesquisa, né? Quais são os saberes ou competências que uma escola hoje, e aí talvez não precise ser uma escola Waldorf, uma escola qualquer, precisa valorizar para formar um sujeito de maneira mais integral, sujeito mais preparado para o mundo, enfim, tem aí um espaço amplo, né? Mas para a gente também não fechar. Então, mais assim, genérico, né? Não só da escola Waldorf, mas qualquer escola. Eu gosto mesmo daquilo que foi feito pela Unesco no fim do século XX, que chama a Educação para o século XXI, um tesouro a descobrir. E lá tem 4 eixos, e aí a pedagogia Waldorf, ela realmente se encaixa muito bem, né? E no fundo são recomendações para qualquer escola no mundo inteiro. Certo. Foi feita uma grande pesquisa em vários países, várias religiões e tudo, e esse Jacques Delors, ele compilou tudo isso naquele livro, eu tenho esse livro. E aí então tem esses 4 eixos. Uma é aprender a conviver. Então, conviver com as diferenças, conviver com as pessoas, né? Isso vale para as crianças e vale para os adultos também, né? Como realizar isso depois na prática, né? Então, aprender a conviver primeiro. Depois, aprender a ser. Bem amplo, né? Aí você pode encaixar toda a arte, né? Então, aprender a ser, quer dizer, o professor, o educador, ele tem que dar uma possibilidade para as crianças conseguir ver seus próprios talentos e desenvolver esses talentos em toda essa amplitude, né? Para ele poder ser e não precisa depois recorrer a vícios, porque ele aprendeu
a ser, a ver seu talento, né? E lidar com isso e também com as fraquezas e tudo isso. Sim. Então, também é um grande capítulo. O outro é aprender a atuar. Quer dizer, não é só ficar sentado lá na mesa e ver tudo assim só virtualmente, né? Mas aprender a atuar realmente, fazer o tricô no certo. Jardinagem, aprender a limpar uma casa, né? Aprender a cozinhar, tudo isso é atuar. E isso, conforme, por exemplo, no Jardim da Infância, já vai começar muito normalmente, porque as crianças gostam de imitar. Ontem vi mesmo lá, foi tão lindo naquele jardim, cortando lá as frutas. Sim, as frutas, né? Isso, aprender a atuar. E ser valorizado, e mais ainda quando depois vai comer, aí é uma maravilha. E aí depois no fundamental também, e no colegial também, quer dizer, ter um currículo, que seria esse currículo social, né? Como incentivar isso. No jardim é muito simples, muito fácil também. No colegial já tem aquele pouco de tédio, aquele canseira, assim, corpo, tá, né? Mas isso, aprender a atuar. E, além disso, aprender a aprender. Quer dizer, precisa saber tudo, mas tem que saber onde você vai achar aquilo que você precisa saber. É muito simples agora, porque está tudo na internet. Sim, né? Tem muita coisa. Mas tem que aprender a aprender, quer dizer, onde que vai achar e tudo, né? Sem se perder. Então, esses 4 eixos, aprender a atuar, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a aprender, eu acho que são 4 eixos que combinam são diretrizes, eu acho que para qualquer pedagogia. E lógico, depois cada pedagogia vai também fazer isso um pouco diferente, isso é normal, porque tem, por exemplo, Pacheco vai fazer isso um pouco diferente, a Valda vai fazer um pouco diferente, a Regia Miller também vai fazer um pouco diferente, mas aí os pais devem ter a oportunidade, no fundo, de escolher qual que é a escola que eles querem. Aí que está o livre. O pai tem que ter liberdade de escolher as pedagogias, inclusive, não só esses que têm dinheiro para pagar, mas todos os pais, no fundo, deviam ter essa liberdade. E aí, isso são lutas grandes, assim, políticas mesmo. Mudança de paradigma e, com isso, também lutas, assim, de políticas, né? Sim, sem dúvida. Então.